E a defesa de Felipe Martins obteve novas provas que contrariam a acusação de que ele participou de uma reunião onde teria sido tramado um golpe de Estado. Dados de empresas de telefonia e de transporte indicam que Felipe Martins estava em outro local na data apontada pela investigação. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República apontam que essa reunião teria acontecido em 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada, com o então presidente e comandantes das Forças Armadas para discutir o suposto golpe. A acusação dizia que Felipe Martins havia chegado ao Alvorada na manhã daquele dia. No entanto, a defesa agora tem dados da operadora TIM e da Uber que mostram que Felipe estava em outra região de Brasília, a Asa Sul, bem distante do Palácio da Alvorada. Em nota, a defesa disse que a versão da acusação não resiste à prova técnica. Com base nessas informações, a defesa afirmou que vai pedir a absolvição sumária de Felipe Martins. Hoje, Bolsonaro foi às redes sociais para comentar a denúncia contra Felipe Martins. O ex-presidente afirma que o processo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes ignora provas técnicas e transforma suposições em verdades. Carlo Cauti, já são várias as provas, mais do que suficientes, de que Felipe Martins não saiu do Brasil lá em 2022. Inclusive, há registros de falsificação da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Há um processo em andamento por lá. Agora, mais provas do Uber, inclusive mostrando, e da TIM, do serviço de telefonia, de que ele não estava na reunião do dia 7 de dezembro de 2022. Agora, resta saber o que o Supremo vai fazer diante de mais esse conjunto probatório a favor de Felipe Martins. Não, e falta dizer também que a famosa minuta do golpe era apócrifa e não estava na posse dele. Era um papel que eles encontraram lá e estão acusando ele de ser o que escreveu esse documento. Ou seja, Felipe Martins foi preso por uma acusação falsa. Ficou quanto? 6 meses preso sob a acusação de ter tentado fugir nos Estados Unidos e era falso. Está sendo processado, está ainda com tornozeleira eletrônica, sob a acusação de ter participado de uma reunião onde ele sequer estava no local onde a reunião ocorreu. Ele seria o mentor intelectual no suposto golpe que nunca ocorreu, com um documento que ninguém assinou e nunca ninguém viu. E tudo isso, e depois a gente se pergunta por que a Argentina, os Estados Unidos ou a Espanha dão asilo político para qualquer brasileiro que imediatamente coloca o pé nesse país e que está sendo processado pelo STF. Porque o Supremo Tribunal Federal, esse é o exemplo plástico de como está se tornando uma corte de exceção, atropelando não apenas o direito, mas o bom senso, a lógica jurídica mínima, e está mostrando aos olhos brasileiros que sabem ler e escrever essa sede de vingança e de tentar acabar com uma parte política de qualquer jeito, mesmo se todas as provas demonstram o contrário. Felipe Martins deveria estar sendo liberado imediatamente e deveria ser ressarcido pelo Estado brasileiro pela injustiça, e provavelmente um dia ele será, pela injustiça que ele sofreu e que está ainda sofrendo. Isso é um absurdo sem tamanho. E se o Brasil um dia for processado pelo Felipe Martins perante a qualquer corte internacional de direitos humanos, será condenado imediatamente de forma sumária por essa série de abusos absurdos do direito que o Felipe Martins está sofrendo. Então, assim, estamos vendo uma coisa que grita vingança aos deuses, porque é algo assim inimaginável em nem nos piores regimes autoritários. As piores ditaduras mais sanguinárias, mais brutais, montariam um processo tão farsesco como aquele que o Felipe Martins está sofrendo. Vale lembrar que a PGR, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, incluiu o Felipe Martins no núcleo jurídico, ao lado, entre outros, ali do Anderson Torres e do padre, do José Eduardo, inclusive. Exato. Mas o mais grave dessa notícia de agora, né, dados mostram que Felipe Martins não estava em reunião sobre golpe. Dados também da geolocalização dele mostraram que o Felipe Martins não havia saído do Brasil. E Alexandre de Moraes escondeu que ele sabia disso. E seguiu, mesmo assim, com a prisão preventiva do Felipe Martins. Felipe Martins, que está hoje
em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, ou seja, não está livre. Felipe Martins, que foi transferido algumas vezes de prisão para prisão no meio da noite, 2 horas da manhã, 3 da manhã. Nós denunciamos aqui. Eu vou repetir a mensagem que eu recebi ontem de uma das minhas fontes no Departamento de Estado, no primeiro escalão do Departamento de Estado, porque essa minha fonte menciona o caso Felipe Martins nas possíveis sanções, que agora já temos mais capítulos nessa história, mas ele disse o seguinte: um dos leading cases é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas durante sua prisão no Brasil e a prisão domiciliar, quanto em relação à fraude no sistema de imigração nos Estados Unidos. Ou seja, se eles continuarem esticando a corda, que parece que é o que eles vão fazer, só vai piorar. E daqui a pouco nós vamos falar disso, porque só pode piorar eles esticando tanto a corda dessa maneira, escondendo dados. Teve também uma pessoa presa no 8 de janeiro que tinha uma testemunha que era um motorista de ônibus para exatamente mostrar a hora que ela havia chegado no local. Não deixaram a testemunha participar de todo o processo de defesa da perseguida política de 2025 no Brasil. Ou seja, o que vamos fazer? Até quando? Até quando? Os outros ministros do Supremo, Senado, de ombros, né? Quieto, calado, preocupado em aumentar o mandato de senador para 10 anos. Agora, graças a Deus, isso não vai acontecer. Mas e tudo isso? A balbúrdia do 8 de janeiro ficou lá e segue agora a balbúrdia contra a Constituição e brasileiros inocentes também. Um deles é o Felipe Martins, que já cansou de provar que não participou de nada, sequer saiu do Brasil.